continuidade aqui ao nosso ciclo de eletrodinâmica, eu quero falar agora da primeira e da segunda lei de Ohm, certo? São importantes. Quero ver contigo um exemplozinho que a gente vai aplicar a primeira lei, certo? A segunda lei ela é bem fácil, bem simples e ela pouquíssimas vezes caiu, certo? Mas eu vou citar porque é uma coisa que é importante a gente saber, certo? Para que serve? Primeiro, o que é Ohm? Ohm, ele é um sobrenome de um cientista que se aprofundou, mergulhou muito no estudo da elétrica na física, certo? Então, é um cara que foi importante. Então, essas leis formuladas e fomentadas, elas são importantes para o estudo da eletrodinâmica. A gente vai ver muita aplicação delas na eletrodinâmica. A primeira lei é uma lei mais matemática. A segunda lei é uma lei mais física, mais bruta, certo? A primeira lei é a mais importante, é a que a gente mais vai utilizar nas nossas questões, beleza? Vou fazer um exemplo dela aqui, ó. Olha aí no circuito, que não é tão complexo, mas é um circuitozinho chatinho, certo? Eu vou estudar ele com vocês, analisar ele com vocês, só com o uso da primeira lei de Ohm, certo? E a segunda lei de Ohm é uma lei mais física, mais bruta, é mais aplicação direta. Então é algo que o Enem não gosta tanto, mas já caiu algumas vezes, então é importante a gente ficar ligado nisso, beleza? Massa. Vamos lá. O que é a primeira lei? A primeira lei de Ohm, ela relaciona os três componentes que a gente estudou na nossa primeira aula de eletrodinâmica. O que foi que a gente estudou na primeira aula de eletrodinâmica? A gente estudou primeiro, vamos lá relembrar, é importante. Primeiro a gente estudou que tinha um gerador, ele gerava a energia do circuito, tinha um transportador que pegava a energia gerada no gerador e transmitia por todo o circuito, e lembra que ela transmitia por conta da queda de potencial dela, ela caía literalmente do polo positivo para o polo negativo, levando energia consigo, e aí por onde ela passava, ela deixava o consumidor consumir essa energia, e o consumidor ele recebe o nome de resistor, certo? E ele consome por efeito, isso mesmo, efeito Joule, perfeito. Então, cara, essa queda da corrente elétrica é o que leva a energia para todo o circuito. Então, a primeira lei de Ohm, ela relaciona esses três carinhas. O cara que gera, o cara que transporta e o cara que consome. Simples assim, beleza? Simples assim. Consumidor, gerador e o transportador. E eu quero que tu preste atenção aqui, ó. Vê como é fácil. O gerador vai ser igual ao consumidor vezes o transportador. Ponto final. É isso. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Aí eu quero te falar uma coisa importante. U igual a R vezes I, isso daqui pode ser aplicado tanto para o circuito como um todo, onde a gente vai ter, no circuito como um todo, eu tenho uma tensão total, a resistência equivalente, que eu transformo tudo em uma coisa só, lembra lá? E essa aqui é a corrente total do circuito. Como eu também posso aplicar essa relaçãozinha aqui para cada parte do circuito, certo? Tu vai entender isso quando eu fizer esse exemplo daqui, tu vai entender. Vamos lá, vamos olhar para essa relação e entender as unidades. Primeiro, U é o gerador, ele gera DDP, diferença de potencial. E a diferença de potencial ela é dada em unidade que a gente chama de quê? Lembra lá da primeira aula, ela é dada em volts, perfeito, ela é dada em volts. R, que é a resistência, ela é uma medida do consumidor, certo? R é o resistor de fato, e aqui tu vai botar o valor desse resistor que a gente chama de resistência, e ela é dada em ohms, beleza? Lembra que a resistência é o valor do resistor. E é a corrente elétrica, ele é o transportador, é o cara que transporta a energia, e é dado em ampere, beleza? É dado em ampere, que é o coulomb por segundo, é dado em ampere, beleza? Essa unidade de ampere é uma unidade fundamental para a gente aplicar a primeira lei, certo? Lá na primeira aula eu não citei tanto ela porque a gente estava falando mais rapidamente, certo? Mas aqui, cara, lembra, corrente elétrica é coulombs por segundo, certo? O tempo tem 6 segundos e a carga é em coulombs. Coulombs por segundo é a mesma coisa que o ampere, que é o sobrenome de outro cientista, se eu não me engano, francês. Cientista não, a gente pode falar diretamente de um físico matemático. Beleza, vamos lá. Essa primeira lei ela vai ser aplicada tanto para o circuito como um todo, como também para cada parte do circuito. E é aqui que eu quero ver esse exemplo, beleza? Antes de a gente ver ele, que eu vou precisar apagar o quadro todo para poder a gente trabalhar mais nele, eu quero ver essa segunda lei aqui de Ohm, certo? Essa segunda lei de Ohm é bem simples, Tu lembra que eu poderia calcular a corrente elétrica, lembra comigo, eu poderia calcular a corrente elétrica, lembra? Corrente elétrica por carga sobre tempo, e aí era uma questão bem específica. Eu também posso calcular a resistência por uma fórmula diferente dessa primeira lei de Ohm, que é justamente a segunda lei de Ohm. Eu posso calcular a resistência de um resistor, certo? Utilizando os parâmetros físicos desse resistor. Professor, o que é cada coisa dessa aí? Por favor, me ajuda. O que é isso aqui? Isso aqui é uma letra grega, do alfabeto grego, que a gente chama ela de Rho, certo? Rho. É um pezinho deitado. Rho. Esse Rho ele representa a resistividade, que é uma constante para cada material. Cada material tem uma certa resistividade. Quanto mais forte for o resistor, ou seja, quanto maior for a resistência,
mais resistividade esse cara tende a ter, beleza? Então, quer um resistor que tenha alta resistência, use um material que tenha alta resistividade, beleza? Resistividade é isso, é uma constante para cada material. L, esse L daqui é o tamanho do resistor, certo? O quão grande esse resistor é, se ele é grande, se ele é pequeno, tanto faz. Esse L aqui é o tamanho do resistor, o comprimento do resistor, certo? A gente pode até falar de comprimento do fio que compõe o resistor, basicamente isso. Então esse L aqui é o comprimento, ele é dado em metros, simples assim. E essa daqui é a área a gente chama, vulgarmente, a gente chama de bitola, certo? Essa área daqui é a área da secção transversal do fio. Imagina que isso aqui é um fio, certo? Meu dedo é um fio. Então a área, a bitola é a areazinha, ó, a areazinha, essa areazinha na frente, por onde o fio pode, por onde a corrente elétrica pode circular, beleza? Então, ó, um fio com uma abertura muito grande, ele tem uma área muito grande, então a corrente passa fácil. Quando a corrente passa fácil, a resistência é baixa. Lembra disso? Quando a gente diminui a área, uma área bem pequenininha, a área é menor. Se a área é menor, a resistência vai ser maior. Então ele oferece mais dificuldade à passagem da corrente. É só tu lembrar de um cano. A área da secção transversal, a bitola, é a abertura do cano. Quanto maior o cano, mais água passa. Quanto menor o cano, mais água tenta passar aí e oferece uma dificuldade para ela. É só pensar nisso, beleza? Só pensar nisso. E lembra das unidades. O comprimento é em metros e a área é em metros quadrados. Se tiver em outra unidade, transforma para metros. Não perca seu tempo trabalhando em outra unidade que não seja metros, beleza? A constante resistividade, ela vai pedir em metros. Beleza, fera? Tranquilo? Eu vou agora aplicar essa primeira lei no exemplo daqui. Sim, essa segunda lei, para a gente finalizar, ela é definida da seguinte forma. Eu posso calcular a resistência de um resistor pelos seus parâmetros físicos. Em vez de trabalhar pelos seus parâmetros matemáticos, como a primeira lei, eu vou trabalhar com os parâmetros físicos, como tipo de material, como comprimento e como área do material, beleza? Então isso aqui eu calculo a resistência pelo tamanho do fio, pela área transversal do fio, pelo tipo do fio, e essa daqui eu posso calcular a corrente elétrica, ou a tensão, ou a resistência, pelos parâmetros físicos e matemáticos que compõem o circuito, beleza? Então essa daqui é bem mais utilizada em relação a qualquer outra relação matemática que a gente estudou aqui na eletrodinâmica. Ela é a mais utilizada, ela é a mais importante. Falou de tensão, falou de resistência, falou de corrente, já pensa nela que ela é quem vai te dar basicamente a resposta para tudo nas questões de eletrodinâmica, beleza? U igual a RI, beleza. Eu vou apagar só essa parte aqui no meio, porque é nela que eu quero fazer esse exemplo que eu coloquei aqui no quadro, certo? Esse exemplo é importante, fera, é importante, ok? Então preste atenção, preste atenção. Ó, vou apagar essa linhazinha também aqui, beleza. Vou ficar desse lado pra gente fazer. Ó, preste atenção, fera, olha pra cá. Esse exemplo aí, ó, eu tenho uma bateria, ou enfim, uma fonte de energia de 100 volts, certo? Eu tenho essa fonte de energia de 100 volts. Eu tenho 4 resistores, um de 1 ohm, um de 5 ohms, um de 5 ohms e o outro de 20 ohms, certo? Primeira coisa que eu quero que você calcule, eu quero que você calcule a corrente total desse circuito. Aí preste atenção, essa lei daqui, ó, ela é que vai me dar praticamente tudo. Eu quero a corrente total. Se eu quero a corrente total, eu sempre vou, ó, deu um circuito, eu sempre lembro da primeira lei, certo? Vamos lá. U igual a R vezes I. Se eu quero o I total, eu tenho que usar o R total e o U total, certo? Se eu quero o I total, eu vou usar o R total e o U total. Beleza. Quem é o U total? É o U que a bateria pode oferecer. Ela pode oferecer quanto? 100. Então você vem e coloca assim, ó, 100. Beleza. Quem é o R total? O R total é o R equivalente. A gente aprendeu isso. A gente viu que quando está em série soma, quando está em paralelo faz aquelas operaçõezinhas, certo? Nesse caso daí tem série e paralelo. E aí, como é que eu faço? Primeira coisa, resolve a série e depois o paralelo. Ó, 1 com 5 vai dar quanto? Vai dar 6. Perfeito. Então, isso daqui já é um resistor de 6. Esses dois caras aqui estão em paralelo. Eu posso resolver eles, certo? Resolver eles, como é que eu resolvo dois em paralelo? Produto pela soma. Aí vê como vai ficar. Preste atenção, certo? Preste atenção. Vai ficar assim, ó. Eu tenho uma bateria, desculpa, de 100 volts. Aí eu somei 1 com 5, porque está em série, está no mesmo fio. Somei, deu quanto? Deu 6, vou colocar aqui, ó. 6 ohms. E esses dois aqui, eles estão em paralelo. Eu posso transformar eles em um só. Qual é a resistência equivalente desses dois aqui? É só fazer aquela história, né? Produto pela soma, lembra? Vou fazer aqui embaixo, Produto pela soma, como é que eu faço? O produto, 5 vezes 20, dividido pela soma, 5 mais 20. Isso aqui é a resistência equivalente daqueles dois, certo? Vamos lá. 5 vezes 20, 100. E 5 mais 20, 25. 100 sobre 25 dá quanto? Dá 4 ohms. Então eu venho aqui, ó, transformei esses dois em um único resistor de quanto? Resistor de 4 ohms, beleza? Resistor de 4 ohms. Agora, ó, percebe, a corrente tem um caminho único para percorrer. Então tá tudo em série, ó, tá tudo em série. 6 mais 4 vai dar quanto? 6 mais 4 vai dar 10. Então quer dizer que esse circuito, eu reduzi ele para ele e posso reduzir para outro, menor ainda. Esse outro menor ainda vai ser um circuito com uma única resistência, a bateria de 100 volts, e uma única resistência de quanto?
de 10 ohms, porque 6 e 4 está em série, é o somo. Ou seja, qual é a resistência total? 10. Então vem e coloca aqui, ó, 10. Vezes o I total, que é o que eu quero. Logo, o I total vai ser quanto? 100, o 10 passou dividindo. Então vai dar 100 dividido por 10, que vai dar 10. A unidade da corrente é 1 ampere. 10 amperes, beleza? Então a corrente total é 10 amperes. Viu como é fácil? Não tem muito mistério, fera. Não tem. É fácil, beleza? A gente calculou aqui a corrente total. Agora, eu quero pedir a tu qual é a tensão elétrica que 5 ohms está gastando. Eu quero saber qual é a tensão elétrica. Eu sei que falar tensão elétrica gasta é um pouquinho estranho, né, fera? Mas qual é a tensão elétrica associada a 5 ohms? Qual é a tensão elétrica que esse 5 ohms tem? E aí? Vou apagar tudo que eu fiz. Tira um print aí para tu guarda, copia, beleza, massa. Vou apagar tudo aqui, vou guardar só o valor da corrente. Quando eu achar o valor da corrente total, os circuitos que eu reduzi eu apago e volto para o original. Sempre assim, certo? Aí eu voltar, o valor da corrente eu já vou guardar aqui na minha cabeça. Aliás, vou copiar aqui, né? Qual é o valor da corrente que a gente achou? A gente achou 10 amperes. Beleza, isso aqui é a corrente total. Tranquilo. Aí vem, perceba. 10 amperes sai da bateria, 10 amperes sai da bateria, ele sobe, ó, 10 amperes está subindo. 10 amperes chega, passa por 5 ohms. 10 amperes se divide. Quando chega aqui, ó, nesse ponto, ele tem dois caminhos. Então ele vai se dividir aqui para cima, que eu vou chamar de I1, e ele vai se dividir aqui para baixo, que eu vou chamar de I2. Depois eles se juntam novamente, formando 10 amperes novamente, porque o 10 amperes que sai, ele tem que voltar. Sempre é isso. Sempre é isso, beleza. Eu quero a tensão elétrica que esses 5 ohms aqui está associado a ele, certo? Vê como é fácil. Eu quero a tensão elétrica, U igual a R vezes I. Qual é a tensão elétrica? É U, R ou I? É U, tensão é U. Então eu quero a tensão do resistor de 5 ohms, então eu vou ter que usar a resistência de 5 ohms e vou ter que usar a corrente que passa por 5 ohms. Qual é a tensão dele? A tensão dele é o que eu quero, certo? A resistência dele vale quanto? Vale 5. E a corrente elétrica que passa por ele? Eu fiz o caminho. Qual é a corrente elétrica que está passando por esse 5 aqui? 10. Então é 10, certo? Logo, U de 5 vai ser 5 vezes 10, que vai dar quanto? 50 volts. Ou seja, esse carinha daqui, ele tem uma tensão de 50 volts associada a ele. Beleza, fera, não é simples, é show demais, é muito fácil. Eu quero agora saber qual é o valor da corrente que passa por 5 ohms aqui em cima e qual é o valor da corrente que passa por aqui por baixo. Preste atenção, vê como é fácil, ó. Vê como é fácil. Ó, eu vou fazer maior aqui só aqueles dois lá de cima, certo? Ó, 5 ohms e 20 ohms. Beleza. Aquela redução que eu fiz é só para achar a corrente. Depois que eu achar a corrente total, eu volto para o circuito original. Beleza. Vê como é fácil, vê como é fácil. Quanto de corrente elétrica está entrando nessa divisão aqui? Está entrando os 10 amperes. Os 10 amperes vai se dividir, volta e volta para a bateria. Beleza, então está entrando 10 amperes. Aí, ó, quanto é que passa por cada um? Eu vou te dar uma dica, tu faz sempre assim. Tu olha para o maior e diz que no maior está passando uma corrente que vale apenas I. Olha para o menor, cara, quanto menor a resistência, mais corrente vai querer passar por lá. Porque a corrente, ela olha, peraí, eu tenho dois caminhos. Um que oferece uma dificuldade de 20 e outro que oferece uma dificuldade de 5. Eu sou inteligente, eu vou preferir passar pelo caminho de 20. Se eu passar pelo caminho de 20, o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais resistência. Então eu não posso preferir passar por aqui. Eu vou estar sendo burro fazendo isso. Então eu vou preferir passar por onde? Pelo de 5. Então eu prefiro passar pelo caminho que tem menos resistência, de 5. Eu vou preferir passar pelo de menos resistência, 5. A corrente passa mais por onde tem menos resistência. Perceba, corrente passa mais por onde tem menos resistência. Então quando tu vê esse tipo de divisão, a corrente ela se divide mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. Aí o bizu para tu achar o valor de fato é esse. Pega o maior que diz que está passando I e no menor vê. O 5 é quantas vezes menor do que 20? 4 vezes. Então aqui vai passar 4 vezes I. Simples assim. Então é sempre isso. Pega o maior e diz que está passando I. E o menor tu vê. Esse menor, ele é quantas vezes menor do que o maior? Ah, ele é 4 vezes menor. Então no menor vai passar 4 vezes mais. Ah, esse maior aqui, ele é 10 vezes maior do que o menor. Então, se no maior passa I, no menor vai passar 10 vezes I. É simples isso. É só dividir o maior pelo menor, acha um valor. Esse valor vezes I é a corrente que está passando lá em cima. Simples assim. E aí, ó, vê como fica fácil. Se está entrando 10, tem que sair quanto? 10. Se entra 10, sai 10. Está entrando 10 e está saindo 4I mais I. Está saindo 4I mais I. Ou seja, o que entra tem que ser igual ao que sai. Porque tem que ser sempre igual. A corrente que está entrando tem que ser a corrente que vai voltar. Então, ó, se entra 10, vai sair 10 também. Então, 4i mais i tem que dar 10. E aí, ó, vê como fica fácil. 10 é igual a 5i. Não é isso? 4i mais i, 5i. Logo, i vai ser igual a 10 dividido por 5, que vai dar 2 amperes.
Então quer dizer que em 20 está passando quanto? 2 amperes. E em 5 está passando quanto? 2 vezes 4, 8 amperes. Percebesse, fera? Percebesse mesmo? É simples, não é muito difícil não. Então, qual é a corrente que passa por cada um? Por 5 está passando 8 e por 20 está passando 2. Beleza? Sempre faça isso. Bote no maior passando I e bote no menor passando quantas vezes ele é menor I. Certo? Simplesmente isso. Tranquilo, fera? Massa? Show? Beleza. A gente fez um exemplo massa aqui. Agora eu quero falar de potência e energia e a gente acaba essa nossa aula, beleza? É bem rapidinho. Se liga aí. Potência e energia. Eu vou apagar o quadro para isso, certo? Vamos embora. Galera, retornando agora, eu quero falar sobre potência e energia. Bem rapidinho. Cara, potência elétrica é a rapidez com que um resistor gasta energia ou então é a rapidez com que um gerador gera energia, certo? A gente pode calcular a potência por 3 fórmulas, certo? É bem simples. Qualquer uma dessas 3 tu pode usar para qualquer elemento do circuito, certo? Mas geralmente a gente usa essas duas para calcular a potência de resistor e essa aqui para calcular a potência de um gerador. Geralmente faz isso, mas qualquer uma delas pode ser usada para qualquer situação, beleza? A potência é o P, certo? I é a corrente e U é a tensão. R é a resistência e a corrente. U é a tensão e R é a resistência. Por exemplo, eu quero calcular a potência de um resistor de 5 ohms. Então eu posso usar essa fórmula. Eu boto a resistência dele de 5 ohms, boto a corrente que passa por ele e aí tu calcula a corrente do jeito que a gente calculou no exemplo, bota o valor aqui, multiplica e acha a potência. Simples assim. A potência é dada em watts, certo? Ah, professor, eu quero calcular a potência de uma bateria. Simples também. A potência de uma bateria, vê a corrente que está saindo da bateria, tu tem que calcular, que é a corrente total, e usa o da bateria. E aí tu acha a potência da bateria. Simples assim. Ah, professor, eu quero calcular a potência do resistor e eu não tenho a corrente dele. Vem pra cá. Se tu tiver a tensão que o resistor tem associada a ele e tiver a resistência dele, cara, tu acha a potência dele facilmente. Qualquer uma das 3 fórmulas, tu vai achar a potência em watts, beleza? Aí eu quero te dar uma dica importante em questão de chuveiro. Quando a gente estiver falando de chuveiro, a gente está falando de uma situação em que a tensão elétrica é constante do chuveiro. Independente de como você ajuste lá o seu chuveiro, verão, inverno ou médio, enfim, tanto faz, o que é que vai acontecer? A tensão elétrica que o chuveiro está recebendo é constante. Então a tensão elétrica é constante. Então veja o que eu vou falar agora, é importante. Se tu quer o maior aquecimento, tu vai ter que ter uma resistência menor. Nesse caso, quanto menor a resistência, melhor para o chuveiro aquecer, mais ele aquece. No caso do chuveiro elétrico, não esquece disso, a nem gosta muito, beleza? Então, ó, qualquer equipamento ligado na tua casa, que a tensão é constante, se tu quer que esse equipamento esquente mais, um chuveiro, por exemplo, um secador, uma chapinha, se tu quer que o equipamento aqueça mais, então tu diminui a resistência dele, porque a potência vai ser maior, beleza? E potência tem muito a ver com brilho e aquecimento. Cara, tu quer que um equipamento aqueça mais, ele tem que ter maior potência. E se for na tua casa, para ele ter maior potência, ele tem que ter menor resistência, tranquilo? E, consequentemente, se um equipamento tu quer que ele brilhe mais, uma lâmpada, tu quer que a lâmpada brilhe mais, ele tem que ter maior potência. E, novamente, está na tua casa, maior potência é menor resistência. Simples assim. Tranquilo, fera? Beleza? E a gente, para a gente formalizar uma coisa importante, o equipamento que tiver maior potência é o equipamento que mais gasta. Por isso que a gente fala que o chuveiro elétrico da tua casa é o equipamento que mais gasta energia. A potência dele é da ordem de 5.000 watts. Watts é o W, beleza? 5.000 watts. Então ele é um equipamento que gasta muita energia. São 5.000 joules por segundo de energia que ele gasta. Então é muita coisa, beleza? Então quanto maior a potência do equipamento, mais ele gasta energia, certo? Mas ele gasta energia. Não quer dizer que ele está desperdiçando energia. Ele está gastando energia, certo? Desperdiçar energia é quando o equipamento está gastando de forma errada. Ele está dissipando, está desperdiçando de fato e não está utilizando essa energia para uma coisa útil, beleza? Então gastar energia não é desperdiçar energia, tranquilo? São coisas diferentes. Desperdiçar é gastar de forma inútil. E gastar energia para funcionar mesmo aí é de forma útil. Então, ele está gastando e não desperdiçando, beleza? Mas lembra, quanto maior a potência, maior o gasto e mais caro vai ser a tua conta, certo? E falando em conta elétrica, a conta elétrica ela mede a energia elétrica que tu gastou. E vê como é fácil calcular a energia elétrica. A energia elétrica é sempre potência vezes o tempo. Então, se eu quero calcular a energia que um equipamento está gastando, eu coloco a potência do equipamento aqui e multiplico pelo tempo. Simples assim. Ah, professor, eu quero calcular a energia que uma casa está gastando. Então você calcula a energia de cada equipamento separado, depois soma tudo. Certo? Calcula a energia do chuveiro, a energia da televisão, a energia da lâmpada, depois soma tudo, beleza? E aí tu vai ter a energia total, tranquilo? Aí eu quero só falar uma coisa importante. A energia é potência vezes o tempo. Na tua conta de energia, lá está em quilowatts-hora. Então o tempo tem que ser em horas. Certo? Então, o custo que tu vai achar, a energia que tu vai achar, vai ser em relação a quilowatts-hora. E o que é esse quilowatts? Quilowatts é a potência em kilowatts. A potência tu calcula em watts, concorda? Mas tu tem que usar ela em kilowatts. Então, professor, como é que eu faço a transformação? Simples. Se a potência já for dada para tu em watts, tu divide por 1000 e tu já tem ela em kilowatts. Simples assim.
Quando você aplica essas três fórmulas da potência, tu acha a potência em watts. Se você for calcular a energia, tem que dividir por 1000 o valor para colocar ele aqui, porque ele é dado em quilowatts hora. Beleza, fera? Lembra disso. Se já for dado para você em quilowatts, então tu não precisa se preocupar com isso, tranquilo? A potência em 100 kW e o tempo em horas, certo? E aí tu vai achar o quanto do equipamento está gastando de energia. Se você quiser um custo mensal, você vai aplicar essa fórmula daqui, e se é um custo mensal, multiplica por quanto? Por 30, certo? Multiplica por 30, certo? E se for um custo anual, multiplica, além de 30, você vai multiplicar por quanto? Por 12, porque no ano tem 12 meses. Tranquilo, fera? Então, ó, essa formulazinha te dá o quanto de energia o equipamento está gastando por dia, certo? Se ele quiser por mês, multiplica por 30. Se ele quiser por ano, multiplica por 30 e por 12, certo? Simples assim, tranquilo? E lembra que a potência tem que ser dada em kilowatts. Você vai achar em watts, divide por 1000, ela já passou para kilowatts. E o tempo tem que ser em horas, certo? Preste atenção nisso. Beleza, fera? Massa. A gente finaliza por aqui essa etapa aqui de potência e energia. Eu quero falar só de 4 dispositivos que alguns circuitos têm, que é o amperímetro, o voltímetro, o disjuntor e o fusível, certo? Vou falar deles rapidamente e aí tu vai entender bem tranquilo, certo? Vou apagar o quadro aqui pra gente dar continuidade, beleza? Vamos lá, fera, vamos lá. Fera, pra gente finalizar, quero falar desses 4 carinhas que tá aí na tua tela. São o amperímetro, voltímetro, disjuntor e fusível. Quero falar dos 4 caras, certo? De forma bem simples e bem rápida. O amperímetro, ele é utilizado para medir a corrente elétrica que está passando em uma certa parte do circuito, certo? O amperímetro, o próprio nome dele já dá, ele mede amperes, ele mede corrente elétrica. Então, o amperímetro, para medir a mesma corrente que tu queres, de um resistor, de um circuito todo, tu tem que colocar um amperímetro em série, certo? Sempre em série. Então, cara, por exemplo, eu quero medir a corrente elétrica que está passando em R1. Então, eu venho e coloco um amperímetro em série com ele, certo? Porque o amperímetro mede a corrente que está passando por ele. Ah, eu quero medir a corrente elétrica total da bateria. Coloco um amperímetro em série com a bateria, certo? Aqui está tudo em série, né? Então, o amperímetro, onde você colocar, vai medir a corrente de todo mundo, certo? Mas, por exemplo, se eu tiver outro resistor aqui em paralelo com R2, que eu vou chamar de R3. Se eu quiser medir a corrente de R3, então eu coloco um amperímetro em série com R3. Ou antes ou depois de R3, tanto faz, mas contanto que esteja no mesmo fio de R3. Prestou atenção nisso? Beleza, isso é um amperímetro, ele mede a corrente elétrica. Tranquilo? Massa. O voltímetro, o próprio nome já fala, voltímetro, ele mede a quantidade de volts de um sistema. E ele, para medir a quantidade de volts de um resistor ou de qualquer parte do circuito, ele tem que ser colocado em paralelo. Então, por exemplo, eu quero medir a tensão elétrica de R2. Eu venho, ó, coloco em paralelo com R2 um voltímetro, certo? Ah, eu quero medir agora a tensão de R1. Coloco em paralelo com R1 um voltímetro. Quero medir a tensão elétrica da bateria. Coloco um voltímetro em paralelo com a bateria. Aí eu meço meço a tensão elétrica dele. Beleza? Simplesmente isso, certo? Voltímetro em paralelo, amperímetro em série. Tranquilo? Massa. E o disjuntor e o fusível são dispositivos de proteção. Eu quero te dar uma dica. O disjuntor, ele protege todo o circuito. Eu quero proteger a minha casa contra curto-circuito, contra correntes altas. Bota um disjuntor, é ele que protege. Se no envio da energia para a tua casa tiver um pico de corrente, quem protege os teus equipamentos para ele não queimar é um disjuntor. Então, um bom disjuntor na tua casa, ele protege todos os equipamentos, todo o circuito. Tudo que faz parte do circuito, ele protege, beleza? Ele protege. Então, a gente fala que o disjuntor, ele protege o circuito elétrico, certo? Mas ele não protege tão bem os equipamentos, certo? Ele protege todo mundo, mas ele não protege tão bem individualmente cada um. Pode ser que algum outro ainda queime por conta da não proteção tão boa dele, porque ele protege todo o circuito. Então, alguma coisa ele pode deixar escapar. Então, para proteger um equipamento específico, a gente usa fusível. E o fusível é um dispositivo de segurança que se sacrifica pelo equipamento. Em vez do teu equipamento queimar, quem queima é o fusível, certo? E como é que eles funcionam? Basicamente é o seguinte, o disjuntor, ele tem um limite de corrente. Tu calcula lá a quantidade de corrente que teu circuito vai precisar para funcionar. E tu coloca um disjuntor um pouquinho maior do que isso. Por quê? Porque se ultrapassar esse pouquinho que teus equipamentos funcionam, os teus equipamentos começam a correr risco, o fio do circuito começa a correr risco. Então o que é que a gente faz? O disjuntor, ele limita o valor da corrente. Digamos que na tua casa a corrente total seja de 50 amperes. Então eu vou colocar lá um disjuntor um pouco maior do que 50. Porque se passar de 50 e teus equipamentos começarem a ter risco de queimar, o disjuntor ele abre e o circuito não tem mais passagem de corrente. Ele protege o circuito,
certo? Então, às vezes ele pode abrir e um ou outro equipamento queimar antes dessa abertura. Então, por isso que ele não é tão eficiente para proteger todos os equipamentos. Ele protege todo o circuito, beleza? Então, o disjuntor, ele é modelado de acordo com o limite de corrente. Você primeiro tem que ver qual é a corrente total de funcionamento e o teu disjuntor tem que ser um pouco maior do que isso, beleza? As questões são assim. Tu vai olhar para um circuito e calcular a corrente total. Tu calcular a corrente de 25 amperes. E aí ele quer um disjuntor para proteger esse circuito. Então, você vai lá e escolhe um disjuntor um pouco maior do que isso. Você vai na alternativa. Tu achou 25? Na alternativa, o primeiro maior do que 25 você já marca. É ele a sua resposta. Tranquilo, fera? Isso é como a gente modela o disjuntor. Lembra, o disjuntor, ele protege o circuito com limite de corrente, certo? Ele limita o valor da corrente. Ele limita. Se passar desse limite, ele abre o circuito e nada mais funciona. Só que nessa abertura, alguma coisa ali ainda pode ter queimado antes. Então, se eu quiser proteger todo mundo, de fato, cada dispositivo, então além do disjuntor, que é para proteger a fiação e o circuito como um todo, eu coloco um fusível antes do equipamento para proteger o equipamento. Simples assim, beleza? E o fusível, ele se sacrifica pelo equipamento. Antes do equipamento queimar, quem queima é o fusível. Simples assim. E aí, para dimensionar o fusível, o que é que tu faz? Tu vai calcular a corrente daquele dispositivo que tu quer proteger e coloca o fusível antes, um pouquinho maior do que esse limite, certo? Por exemplo, eu quero proteger um chuveiro. O chuveiro ele funciona com uma corrente de 15 amperes. Então eu vou lá e coloco um fusível um pouco maior do que esse 15. Simples assim. Beleza, fera? Show? Massa? Então a gente finaliza por aqui. Ficou fácil.